Menina, eu pãozinho queria de que você queijo. explicasse para as pessoas o que é a medicina germânica, porque ontem Ei. eu fui me meter a facão sem cabo de explicar o que é a medicina germânica e não dei conta. Ontem eu estava aqui no condomínio, na feirinha maravilhosa. Beijo, vizinhas do meu condomínio. Amo vocês. Eu estava aqui e as meninas me perguntaram o que que era a tal da medicina germânica. E eu não soube explicar, então eu queria que você explicasse para quem está assistindo e para mim também, que eu não dou conta de explicar, o que que é certinho a medicina germânica, porque muita gente não conhece ainda. Então vamos lá, senta que lá vem história. A medicina germânica, na verdade, são as 5 leis biológicas. Dr. Hammer, que foi o descobridor dessas 5 leis biológicas. Por que leis? Porque tal qual a lei da gravidade, elas não têm desvios. Se você pegar isso aqui e soltar, você sabe que vai cair. Por quê? Porque nós temos a lei da gravidade. E as leis biológicas, são 5 leis, elas determinam o funcionamento do nosso organismo desde lá o começo, quando a gente tem o choque biológico, que faz com que a gente desencadeie sintomas para fins de sobrevivência, e acaba manifestando o que a gente chama de doenças e tal. E o Dr. Hammer, o que aconteceu? Ele era um médico, cirurgião oncológico alemão. Ele, além de médico cirurgião, ele era diretor do hospital lá de Berlim, eu não sei exatamente qual hospital, ele era chefe ali do pessoal da oncologia, ele era professor em algumas universidades, era um homem extremamente respeitado. Ele, inclusive, criou um bisturi cuja precisão de corte era superior a qualquer outro tipo de bisturi e era utilizado em cirurgias plásticas, lá na década de 60, por aí. Dr. Hammer, então, ele tinha as patentes desses bisturis e uma série de outras coisas que ele criou. E ele pôde. Deixa eu voltar um pouquinho no tempo. É, ele levava a vida normal, tudo tranquilo, fazendo as criações dele, trabalhando como médico, cirurgião oncológico, ou seja, ele era especialista em câncer. E aí, de repente, um dos filhos dele estava a passeio numa ilha e foi alvejado por um tiro, uma bala perdida, que na verdade sabe-se quem fez. Inclusive, tem no Netflix um documentário só falando sobre essa situação, porque foi um príncipe na época que acabou atingindo o rapaz. E Nossa. nisso, a perfuração foi tão grave que ele ficou hospitalizado muitos meses e acabou vindo a falecer, não sobreviveu. E isso gerou no Dr. Hammer e na esposa um choque muito grande. Na sequência, os dois manifestaram câncer. O Dr. Hammer, câncer testicular, e a esposa dele, câncer nos ovários. E ele achou muito estranho, porque ele era um homem jovem, por volta dos 40 anos na época, e não era natural que houvesse aquele tipo de câncer numa pessoa na idade dele e nem na família. Não tinha casos dentro da família dele daquela situação. Então ele achou muito estranho. A partir daí, ele começou a investigar as razões dos cânceres. Então, o que que ele fez? Ele decodificou todos os tipos de cânceres que vocês podem imaginar. A partir daí, ele é como se ele tivesse fatiado o nosso cérebro, ele fez uma série de exames, e aí ele identificava que quando a pessoa manifestava um câncer numa determinada região, tinha uma região do cérebro que aparecia como se fosse um alvo. Era como se fossem círculos concêntricos, assim, né? Um dentro do outro. E aí ele foi observando esses padrões. Nisso, ele teve milhares de casos, ele analisou milhares, foram anos trabalhando nisso. Ele morreu com cerca de 90 e poucos anos. Ele começou aos 40, então veja, foram muitos anos estudando e formulando essa ciência. E aí, o que aconteceu? Nisso, ele desvendou também toda a parte de psiquiatria, ele estudou o nosso corpo a partir do nosso desenvolvimento embriológico, do desenvolvimento dos tecidos, né? Ele dividiu lá a parte de endoderma, mesoderma antigo, mesoderma novo, ectoderma, mesoderma de transição. Então, e aí ele foi fatiando. Nós temos órgãos com mais de um tecido, né? Então, nós temos mais de um sentido biológico para um choque, para um desenvolvimento de um câncer, por exemplo, ou de qualquer outra manifestação no seu corpo, né? Então é isso. O que que a medicina germânica entende? Ele chama de nova medicina germânica ou 5 leis biológicas.
que a partir do momento que você vive um choque biológico, um conflito, ele chama de conflito biológico, uma situação que te pega de surpresa, que você congela, né? Você não consegue nem lutar e nem fugir. Ela é regada de um forte teor emocional. E a partir daí você acaba vivendo em solidão esse sofrimento, você não consegue trazer para o seu neocórtex para elaborar, você não elabora a situação, você não bota para fora, você não conversa, você sofre em solidão. Não que você não converse com as pessoas e tal, a questão é que você não consegue encontrar a solução, você fica imerso nesse drama, nesse sofrimento, sem conseguir a solução disso. E aí, a partir daí, você vive essa situação, e isso pode ser uma coisa rápida, como pode ser uma coisa prolongada, né? E a depender do tempo que você vive isso, da intensidade que você vive essa circunstância, haverá uma maior massa de conflito ou menor. Ou uma necrose, depende do tecido. Esse tecido pode necrosar, esse tecido pode formar massas. Essas massas são o que a gente conhece, né, pelos cânceres. No osso são as necroses, é que as pessoas falam muito nos idosos, né? Aqueles tipo de necrose que aí quebra o osso muito fácil e tal, né? Tudo tem um sentido. E por que isso? O nosso corpo, quando ele se coloca, quando ele se vê numa situação dessa de choque, ele imediatamente ele já toma medidas de contraponto para te manter vivo. Porque se ele não tomar essas medidas, você pode vir a ter uma síncope e morrer. Então, ele toma determinadas medidas, só que o que acontece? Na vida do mamífero, do animal, ele vive o choque se resolve imediatamente, normalmente imediatamente, e ele já sai e segue para a vida. Então, ou seja, o corpo entrou em choque, produziu aquilo que precisava produzir e já resolve aquilo que precisa resolver e vai embora. No humano, não. A gente tende a ficar no sofrimento, né? Sofre, 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 aí você vai tendo essas massas de conflito, formando essas massas de conflito, né? Ou intensidade. Quanto mais medo eu sinto, né, maior pode ser a possibilidade de uma massa de conflito maior. Então é isso, a gente pode, desde uma verruguinha, é, uma, uma, uma surdez repentina, um cabelo que cai, até um câncer super volumoso e de rápida Qual seria o conflito proliferação. da surdez repentina Ai, relacionado, você É que a sabe? surdez repentina, na verdade, ela já é a resolução, né? Quando a Aham, pessoa toma contato com a informação que ela recebe, por exemplo, atendi o telefone nesse ouvido aqui. Eu tomo contato com uma informação que foi um choque para mim. Naquele momento, o meu corpo, para me manter, aquela informação foi tão dolorosa que o meu corpo gostaria de tampar aquilo e de não receber. Então, uhum. aí, ele vai ter uma produção de massa lá dentro, vai ter toda uma proliferação celular, tudo para me manter, ou para tampar meu ouvido para que eu não ouça, ou para, sei lá, depende da minha percepção da situação. E aí, quando eu entro em fase de resolução, que há um inchaço, e aí tampa o ouvido e tem aquela surdez repentina, e depois volta. Só que o que que acontece? Se eu fico vivendo situações assim o tempo todo, quando eu vivo uma vez, eu já estou criando um local mais frágil, né? Já vira um ponto de fragilidade no meu organismo. Se eu vivo essas situações reiteradamente, chega um ponto que o organismo já não aguenta mais. Essa de tampa de estampa, tampa de estampa, tampa de estampa. E aí pode sim, essa surdez que era algo só temporário, ela pode se tornar permanente pela. Não é calcificação a palavra certa, tá? É pelo enrijecimento dali do tecido de uma forma tão grave que ele não consegue retornar ao estado anterior, né? Mas a tendência do nosso Nossa. corpo é sempre manifestar alguma coisa para nos mostrar que algo está errado, que algo precisa ser visto, para daí depois ele naturalmente se resolver. Então, assim, nós temos inúmeros pequenos cânceres no nosso corpo ao longo da nossa vida. Inúmeros. A questão é que a gente não faz Isso, exame o a tempo maioria das todo. pessoas não sabe disso, né? Exatamente. Nossa, nós temos muitos ao longo da vida. A diferença é que fiz exame e não fiz exame. Porque assim, uma vez que eu resolvo o conflito, aí o meu corpo entra na fase que a gente chama PCL, que é a fase de reparação.
Então, nessa fase, vai ter inflamação, vai ter necrose de tecido, de alguns tecidos, Vai ter o 2 algumas. escuro, o 2 preto. Pode ser, uma série de circunstâncias vão acontecer no teu organismo, vão entrar, os micro-organismos vão entrar para fazer aquela faxinona, e aí, a partir dessa faxinona, você vai eliminar naturalmente, porque tudo aquilo que não é útil para o teu corpo, tudo aquilo que não é necessário para ele, para a sobrevivência dele, ele vai eliminar, não vai deixar. Então, vai embora. Por isso que não se sabe, né, quando tem. Aí, olha que interessante, que hoje me fizeram bem essa pergunta. Por que que as pessoas estão manifestando tantos cânceres hoje em dia, né? Aí eu Ah, sim. digo, aí eu falei assim, aquela redação, né? São inúmeros fatores, são inúmeros fatores. Eu posso trazer alguns. Por exemplo, as pessoas estão vivendo em hiperestresse, então, assim, o nível de cortisol está altíssimo, então, elas vivem em sistema, em modo de alerta, a gente chama de em modo de simpaticotonia, ela está em simpaticotonia crônica, ou seja, ela não permite que o corpo relaxe para que ele possa se reparar. Quando a gente dorme, é aquele período que o corpo tem a possibilidade, se for um sono reparador, relaxante, no horário correto, porque a gente tem que saber que nós temos o que a gente chama de ciclo circadiano, que tem a liberação dos nossos hormônios em determinados horários muito específicos. As pessoas esquecem que nós vivemos, que o ser humano existe há milhares de anos. E o povo acha que agora, de 100 anos para cá, vivendo essa vida louca que vive, o corpo vai se adaptar a algo que ele já é adaptado há milhares de anos. Não. A liberação hormonal, ela acontece no mesmo horário de muitos e muitos anos. Então, isso não vai mudar no seu organismo. Ou seja, aquele período que você teria que ter de reparação, você não consegue ter. Chega lá, você acorda 3 horas da manhã com o cortisol lá em cima, porque você está preocupado com as situações que aconteceram durante o dia, você está super estressado, você está super atribulado, o tempo não está sendo suficiente porque você está se entupindo de coisas para fazer. Uma forma de relaxar é entrar nas redes sociais, por exemplo, e ficar rolando feeds infinitos que fazem com que você se perca naquilo e ao invés de você relaxar, ter contato com a natureza, olhar para o além, para o nada, por exemplo, você está ali Refletir, né? refletir, você está ali enchendo a sua cabeça de informações sem contar as ondas que esses aparelhos emitem. Então, uma delas é esse hiperestresse. A segunda é as pessoas quando eu falo as pessoas, lógico que existem as exceções, né? Eu estou falando aqui de uma maioria não reservam o tempo para relaxamento, para conexão com natureza, para meditação, para uma série de coisas. Por quê? Porque eu tenho que trabalhar enlouquecidamente para pagar os meus boletos. Só que se a gente observar, é Tirando. possível. Tirando que eu ia só fazer um complemento, assim, tirando que antigamente, nesses termos de reflexão, o ser humano tinha essa oportunidade dentro da própria rotina dele. O homem saía para caçar, saía para pastorear, saía para fazer a agricultura, o que fosse. Ele estava sozinho, ele tinha esse tempo para ficar sozinho ali consigo mesmo. E acaba que durante o trabalho braçal, ele tem essa capacidade de reflexão. Mesma coisa as mulheres. Ela Uhum. tem essa capacidade de reflexão enquanto está fazendo trabalhos manuais que seja. É, E e não não é. tinham distrações. E pensemos em senso comunitário, né? O ser humano, ele é um ser social. Então, o senso de comunidade, aquela coisa de estar compartilhando, tendo relações, ele faz com que a gente tenha a possibilidade de se desenvolver e de crescer. Então, o compartilhamento de ideias, as conversas, elas trazem isso. E hoje em dia a gente vê que não, isso já praticamente não existe, é muito pouco. No máximo as pessoas se reúnem para reclamar, para falar mal e para brigar, né? Ou beber, né? Beber, os vícios, etc. Bom, além disso, o que que a gente vê é maus hábitos alimentares, a alimentação está muito ruim, a gente sabe os motivos. Não é por falta de alimento, a gente sabe que no planeta tem alimento pra caramba, mas a gente entende, sabe exatamente as questões políticas por trás disso. Os maus hábitos de saúde, as pessoas não buscam, a maioria quer que suas questões psíquicas sejam resolvidas em passes de mágica.
porque elas não querem viver a dor, elas não querem olhar novamente para aquela situação e buscar uma solução, elas querem passes de mágica e isso não vai acontecer. Então, o que elas fazem? Jogam o problema para baixo do tapete. E isso faz o quê? Com que você desenvolva mais questões no seu corpo. Além Elas não disso, olham, né? Eu vou dar um exemplo é, bem prático. É a mesma coisa de quando a gente está com a conta negativa e não quer abrir a conta para não saber quanto negativo que tá. A mesma coisa são as oh my pessoas com. God! Nossa, que taça chique, Hoje eu tô mas muito o chique. que é isso? Deus do céu. A mesma coisa são as pessoas com problemas emocionais ou qualquer outro problema que ela esteja passando na vida dela, né? Ela fica em sofrimento, só que ela joga para baixo do tapete, joga para o inconsciente. Aquele problema, aquela massa energética densa, negativa, precisa ser resolvida de alguma forma. Qual é a forma? Porque, gente, tudo é energia. Nós somos energia. Esse cristal, se você pegar ele, quebrar ele em um nano pedacinhos, nanomicro pedacinhos, você vai chegar numa micropartícula que se chama quark, que ela tá lá vibrando muito, muito, muito rapidinho. Um cristal, uma pedra, qualquer coisa existente na Terra que você reparta, você vai chegar nessa micropartícula. Então, assim, tudo é energia. Esse conflito que você vive, essa negatividade que você vive é uma massa energética. Não é densa como o nosso corpo, mas é uma massa energética também. E essa densidade, ou ela é resolvida aqui no mental, ou conversando, como a Annelise estava falando, em grupos com outras pessoas, ou ela vai ser resolvida no seu corpo. Qual você prefere? É. Então, aí além dessas questões, tem também eh, a parte da quantidade de exames que estão sendo realizados. Então, as pessoas acabam descobrindo situações que muitas vezes elas já estão em fase de resolução, elas já não estão mais em conflito ativo, que fazem a produção das massas, ou a de massa do conflito, que seriam os cânceres, ou a parte de necrose, elas já estão em fase de resolução. E aí, na fase de resolução, é quando o corpo já está dando conta, já está resolvendo, está tudo certo. Só que o que acontece quando você recebe uma notícia de que você tem um câncer? É um desespero, normalmente. É um baita desespero. E isso faz com que você acabe ativando outras questões do seu corpo, outros medos. Porque o medo de arrasta é muito grande por conta disso, né? Quando é uma coisa que muitas vezes é natural, o teu corpo ele vai resolver aquilo ali. Se você entende a razão daquilo tá ali, porque tudo tem uma razão. O Dr. Hammer, ele decodificou a razão de tudo que ele trouxe. Então, tudo tem um porquê. Quando você entende aquele porquê e você muda a sua percepção sobre aquilo, ou você muda o ambiente que você está, que está te causando aquilo, aquilo cessa e a tendência é o seu corpo voltar ao status quo ante, ao estado anterior. Então ele volta, ele se restabelece. O nosso corpo, que a gente sempre brinca, é Wolverine. Ele se reconstrói o tempo todo, né? A tendência não é para que ele se destrua, muito pelo contrário, é para que ele se reconstrua. Outras questões, então, esse excesso de exames, não estou dizendo que é ruim fazer exames é bom fazer, até porque você, quando toma ciência, só que a questão é, tomou ciência de uma situação, não precisa se desesperar. Vamos procurar entender o que está acontecendo, vou procurar ali o auxílio que eu preciso, todos os Nossa, métodos possíveis para. sabe o que eu tava pensando, mana? Eu tava pensando que a numerologia do Dr. Hammer deve ser incrível com esse Nossa, feito. deve, hein? Eu vou Olha descobrir os dados e eu como. vou te trazer para a gente só ter uma Não, noção não de quem ele pode. A era. gente não pode fazer fofoca quântica. Não saí fofocando, mas só pra gente ter uma noção de quem era, porque era uma pessoa incrível. Inclusive, ele falava que Incrível. Esse estudo ele que ele fez tinha, foi incrível. é, e ele disse assim que ele tinha sonhos com o filho dele, e o filho dele falou pra ele, pai, eu tive que morrer para que você descobrisse isso, porque isso é um presente para a Nossa, humanidade. O filho dele falou pra olha ele, isso. em sonho. E aí diz que o filho vinha às vezes e dava assim, pai, quem sabe você faz assim? Quem sabe você faz assim? E aí ele Então, ele era ia. um médiumzão do caramba, né? Super. Tanto que o Dr. Hammer, ele chegou a criar uma música que ele canta, que essa música tem uma frequência que auxilia no processo de PCL, que é no processo de reconstrução do corpo. Então, quando a gente Que tá ruinzinho, legal. etc., a gente ouve essa música dele
e essa música, a frequência dela faz com que o nosso corpo acelere o processo de cura. Então é muito legal. E assim, gente, nunca nós aqui nesse planeta, eu falo nunca, mas né, que nós já viemos com uma distorção, né? Um erro genético aí. Então a gente nunca vai estar 100% pleno. O nosso corpo, a gente vive uma oscilação. Então eu nunca posso dizer eu vou estar 100% curado de nada. O que eu posso viver é um período ali que eu tô com o corpo estável. Por quê? Porque eu nunca sei, um choque, um trauma é algo que me pega de surpresa. Então eu não sei o que pode me pegar de surpresa de repente. Eu não sei se de repente na esquina eu vou sofrer um acidente e isso vai gerar um super choque que vai desenvolver algo no meu corpo, entende? Não tem como eu prevenir. Por isso que a gente fala, não existe uma prevenção de uma doença, uma vez que para eu desenvolver uma doença eu preciso viver um choque, entende? Então não tem como eu prevenir. O que tem é o quê? É eu ter a consciência da razão daquilo se desenvolver no ser humano e a partir disso, se eu me vejo numa situação como essa, eu procurar entender, opa, peraí, eu tô vivendo isso, eu posso vir a desenvolver isso, então vamos resolver aqui. Vou mudar minha percepção, porque tudo é percepção. Duas pessoas expostas, duas, três, quatro, milhares de pessoas expostas a uma mesma situação, a mesma situação vão responder de maneiras diferentes. Por quê? Porque cada qual tem uma percepção. Aí entra a numerologia. A configuração daquela pessoa vai ter uma percepção sobre a situação que vai fazer com que ela manifeste ou não determinados sintomas. Assim como para uma pode ser um choque, para outra ela pode nem ligar. Ela não está nem aí para a situação, né? Então é isso, por isso que a medicina germânica, na minha percepção, ela uma ciência que ela traz para a pessoa, ela devolve para nós o nosso poder pessoal, a nossa responsabilidade sobre os nossos atos, a nossa vida, e mostra para nós que o nosso corpo, ele tem uma farmácia perfeita e completa e uma capacidade de autorregeneração extraordinária. Então a gente não Incrível. precisa. É claro que os medicamentos e tal muitas vezes são necessários, é óbvio, mas a gente tem que ter plena consciência que o nosso corpo é extraordinariamente perfeito para criar e descriar. Criou porque precisa ser visto, descriou porque você resolveu. Entendeu? É isso. É muito mais que Perfeito. isso, mas a gente falou um Bora? pouquinho disso.